A segunda parte dos fatos marcantes do ano de 2000, os fatos marcantes da década de 2010. Vamos começar agora com 2015, com a crise política e a crise financeira. O início da crise financeira, o governo Dilma Rousseff parte para o segundo ano de mandato, né, para o segundo mandato, e tenta colocar uma equipe econômica muito forte, muito forte, para tentar aí arrumar a economia e a crise que estava abatendo no Brasil, né, devido às crises que estavam acontecendo em outros países, né? Só que o Brasil não conseguiu, né? Tivemos a questão aí de segurar muitos preços de produtos como gás e a gasolina. Com isso, a inflação estourou, né? Porque quando você segura muito, por isso que acontece, não se pode muito você segurar, baratear preço de gás e preço de gasolina, porque você segurar, por ser uma coisa de mercado interno, externo, você segurar demais, você cria você acaba prendendo a inflação. Quando você solta, a inflação vai para cima e ferra toda a economia, né? Fora também a questão de juros. Muito desastre aconteceu e aí o início da quebradeira geral no Brasil, né? Fora isso, tivemos também no mesmo tempo a questão aí da questão política. Tivemos a eleição na presidência da Câmara de Eduardo Cunha, que seria um bomba relógio, seria um cara que ia destruir Dilma Rousseff. E ele acabou, inclusive, se autodestruindo, porque depois ele foi acusado aí de ser mandante, de ter recebido dinheiro também da Odebrecht. Ele já era um deputado já consagrado, né? Receber dinheiro da Odebrecht, por aí vai e tal. E aí começou, como fala, acusações contra ele, mas ele estava lá no intuito, junto com o pessoal lá da direita, digamos, da direita que eu digo não é a direita de hoje, tá? A direita que era o PSDB, que dizem, segundo o Nando Moro, o mesmo lado da moeda, né? PSDB, por aí vai, né? E aí, acontecendo aí a crise política se agravando. Também crise política no futebol, isso mesmo, a bomba, na verdade, na política do futebol. Teve em maio de 2015, no final de maio, uma das maiores operações do FBI, né, do FBI contra dirigentes do futebol mundial, entre eles o ex-presidente da CBF, o Zé Maria Marim, né, que ele foi preso lá em Zurique. Fora esse, vários outros dirigentes de várias federações, confederações foram detidos, foram presos, na verdade, nessa operação, né? Inclusive até o presidente da FIFA, o Joseph Blatter, foi punido, né? E depois foi renunciado e agora está banido. Mas ao mesmo tempo tivemos uma crise que descobriu aí contratos fraudulentos, irregulares de várias competições, até mesmo até ajuda de manipulação de resultados, né? Ou seja, o negócio da FIFA. Claro que muitos contratos fraudulentos têm a ver também com a Copa de 2018. Também foram descobertos a falcatrua das escolhas da sede da Rússia de 2018 e da próxima Copa no Qatar de 2022, que já foi descoberto que foi um esquema. Compraram para a Copa do Mundo ser lá, né? Inclusive os próprios dirigentes, até o ex-presidente da FIFA, o Blatter, é o que intermediava essa articulação. O Zé Maria Marim também ganhava dele, também Ricardo Teixeira, aqui no Brasil também foi citado, né? Só que ele sumiu, né? Você reparou que ele, de repente, ele sumiu. Ele inclusive, voltando um pouco para o tempo, 3 anos antes, ele tinha renunciado à presidência da CBF, né? Porque eu acho que o negócio estava pegando, né, para ele, né? A situação estava apertando para ele. Então eu vou sumir de cena, vou pegar o botão laranja aqui, que foi o Zé Maria Marim, que foi preso, né? Inclusive a operação aconteceu 3 dias antes de um fórum, de uma reunião da FIFA, que ia discutir até regras novas do futebol, né? Discutir também sedes de torneios e por aí vai. E essa reunião acabou não acontecendo porque a maioria do pessoal foi preso de dirigente da CONCACAF, dirigente da Federação da Ásia, dirigente da África, todo mundo foi preso. Inclusive até o que seria o novo presidente da CBF na época,
O ex-presidente da Federação Paulista, não, Marco Paulo Leonero, também ele foi meio que proibido de sair do Brasil, né? Porque ele tem uma mandado de prisão fora do Brasil, mas pela lei brasileira não pode ficar extraditando brasileiro. Por exemplo, brasileiro comete crime fora, ele não pode ser extraditado. Tipo, o governo brasileiro entrega para outro país. Não, isso não pode. Mas se ele estiver fora do país, ele é preso, né? Aí não tem escapatória, né? E aí o que acontece, o Marco Polo, que o pessoal brinca, né? O Marco Polo que não viaja, né? O Juca Kfouri faz essa piada, né? O Marco Polo que não viaja, não pode viajar. Eu não sei também qual é o paradeiro dele, se ele tá com bem de saúde ou não. Ele já tá muito avançado de saúde, de idade, né? Então, né? Então foi esse caso aí da crise da FIFA que resultou aí numa nova eleição da FIFA que elegeu o Infantino, né, como novo presidente da FIFA, né? Que é um suíço italiano, ou seja, não muda muito, é um suíço, outro suíço, né? E aí a FIFA perdendo credibilidade, o futebol tendo essa crise aí institucional, né? Muito, muito complicada. Dentro de campo tivemos aí muitos torneios em 2015. Tivemos aí a Copa América do Chile, o Chile sendo campeão pela primeira vez. Tivemos aí o Sport Clube Corinthians fazendo um dos melhores campeonatos brasileiros da história, né? Chegando aí em seu quarto título, sexto título brasileiro, né? Com Tite, né? E por aí vai, né? O ano de 2015 tivemos aí também surgimento e descoberta de vários youtubers, né? Surgimento aí de grandes fenômenos do YouTube, como Christian Figueiredo fazendo seu melhor ano, o surgimento dos livros de youtubers, inclusive eu tive um do Christian Figueiredo, vou dizer aqui, né? Fora que tivemos um ano com bastante fatos aí pelo mundo, né? 2016, isso mesmo, 2016, agora é um dos anos mais esperados desde 2009, por quê? Porque 2009 foi escolhido, né, foi anunciado que o Rio de Janeiro ia ser sede dos Jogos Olímpicos em 2016, primeira vez que a Olimpíada se aporta aqui no Hemisfério Sul, na América do Sul, e o Rio de Janeiro sendo sede, né? Antes de eu falar da Olimpíada do Rio, Olimpíadas no Brasil, tanta zoeira, ninguém viu. É uma paródia lá do canal QMQ, né? Do Quantos Minutos Quisermos, né? Abraço pra galera do QMQ que não vai ver esse vídeo porque nem sabe quem é eu na fila do pão. Mas tudo bem. Eu vou começar agora falando de umas maiores bombas da história da política do mundo, que é a eleição do Donald Trump. Isso mesmo. O Donald Trump, né? Que é um empresário famoso dos Estados Unidos, um dos maiores empresários da história do mundo, né? De várias empresas, tal, resolve ser candidato a presidente, né? Ao invés de ele ficar quietinho, na boa, lá, curtindo os dólares que ele ganhou na vida, né? Não, ele resolveu se candidatar à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, desbancando um monte de gente tradicional da política. Pra você ter uma ideia, o Donald Trump não tem experiência política, ele não foi nem sequer nem vereador de condado lá nos Estados Unidos, ou o deputado de estado, estadual lá, ou até deputado federal, ele não foi nada, né? Simplesmente a grana que ele tem possibilitou, porque nos Estados Unidos o que acontece? Os partidos, eles dependem muito de dinheiro, principalmente dinheiro dos seus membros, né? Eles não pegam o dinheiro. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tem a questão do fundo partidário, que o governo é uma mãe, dá o dinheiro para os partidos, por aí vai. Claro que os partidos agora estão fazendo a arrecadação em outros meios. Nos Estados Unidos não, os partidos vivem através de doações de seus membros, né, e de empresas na qual são simpatizantes para aquela ideologia política, né? E o Donald Trump tem um caminhão de dinheiro, investiu um caminhão de dinheiro na campanha, com certeza foi o cara que foi escolhido pelo Partido Republicano e esmocou um monte de gente. Então trouxe dinheiro para o partido, né? E aí o que acontece? Ele foi lá para o embate, para a eleição, com a candidata democrática, a Hillary Clinton, que foi ministra, secretária de Estado americano, esposa do ex-presidente o Bill Clinton, naquele caso da Mônica Lewinsky lá, do Salão do Oval em 2098, né? Aquela história lá, né? Quando o mundo achava, até eu achava que Hillary Clinton ia ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, ia massacrar Donald Trump, né? Que as pessoas não iam votar no Trump nem ferrando, né?
a que acontece uma zebra no dia 8 de novembro de 2016. É eleito Donald Trump. Só que acontece uma coisa mais inacreditável. Coloca aí, vale dar uma profecia, sabe do quê? Do desenho dos Simpsons. Desenho dos Simpsons previa a vitória do Donald Trump. Isso lá em 2003 ou 2004, né? Que a Lisa estava vivenciando o Donald Trump sendo candidato e ferrando com os Estados Unidos e pondo os Estados Unidos na falência. Pior do que a crise da depressão de 1930, né? E é um filme, é um episódio mais assistido na história. Se você procurar nas redes sociais, sobretudo no YouTube, esse episódio da previsão da vitória do Trump é um dos episódios mais assistidos da história. Aí o Donald Trump virou presidente, aí criou todo aquele rebuliço, diz que ele pode sofrer o processo de impeachment, né, o Donald Trump, porque influenciou lá, teve uma ligação lá com o pessoal da Ucrânia para evitar que um candidato que vai ser concorrente dele no ano que vem possa ser candidato, uns churume, umas coisas aí, né, que vai dar muito rebuliço ainda nos Estados Unidos nos próximos capítulos, né? Vou falar, antes de falar da Olimpíadas do Brasil, outra zoeira, ninguém viu. Não é da Olimpíada do Brasil, vou falar da crise política e impeachment de Dilma Rousseff, isso mesmo. A Dilma Rousseff sofreu uma rasteira, ela foi deportada do cargo, né? E também o maior fato que aconteceu naquele ano foi em março de 2016, naquela famosa ligação da Dilma com Lula, que foi interceptada pelo juiz Sérgio Moro, né, hoje ministro da Segurança Pública, né, e que o Lula liga para Dilma, né, fala com a Dilma tal, que na verdade, porque assim, o Lula iria ser ministro, foi nomeado ministro da Casa Civil, para quê? Para que o Lula virasse ministro da Casa Civil, né, do governo da Dilma, para que ele não seja processado no caso do sítio de Atibaia, que ele já estava sendo processado. E aí teve aquela história do Bessias, né? O Bessias vai dar um documento para você assinar porque você vai ser ministro, para você fugir. A Dilma foi até que nomeou o Lula até que tomou posse. Só que na mesma manhã, o ministro do STF suspendeu a nomeação do Lula e o Lula não foi mais ministro. E aí criou toda a crise política, o desmoronamento do governo. O processo de impeachment que o Eduardo Cunha passou para frente foi votado no mês seguinte na Câmara. A maioria votou a favor do impeachment da Dilma, isso em abril. Quando foi em maio, o Senado aprovou o processo de impeachment. A Dilma foi afastada, entra Michel Temer, né? Michel Temer entra, e aí, por definitivo, o STJ, através do Lewandowski, barra de vez a Dilma Rousseff da presidência da República lá para o mês de agosto para setembro, mas só que fatiou, né, o processo. A Dilma, que poderia ser inelegível por 8 anos, ficou apenas inelegível de cargos como presidente, mas 2 anos seguidos, 2018, ela foi candidata a senadora e não venceu, não ganhou. E aí foi criado aí um maior rebuliço da política, né, o racha, PT, PSDB, não, esquerda e direita, surgimento desses canais aí, esses movimentos como o LBL, lá do Kataguri, o Arthur do Mamãe Falei, Nando Moura, tendo chilique, como sempre, e por aí vai, né? O racha da política brasileira, mas fez que o brasileiro se entendesse de política. E agora é a Olimpíadas no Brasil. Tanta zoeira, ninguém viu. Isso mesmo, os Jogos Olímpicos, o Olympics Games, Jogos Olímpicos, à porta no Brasil pela primeira vez na história. Um dos maiores jogos, dos Jogos Olímpicos, digamos, bem organizados da história, no Rio de Janeiro. Claro que se gastou pilha de dinheiro público, né? Obras que foram legais, muitos viraram legados, como no caso do BRT e do VRT no Rio de Janeiro, né? O VLT, eu presenciei o VRT lá no Rio de Janeiro. Não, é o VLT. O BRT é de ônibus.
eu presenciei o VRT, que é um tipo um trem passando sobre trilhos no meio da rua. Muito legal, muito bom essa obra, né? Eu acho que tem cidades que não combinariam muito isso. E aí se gastaram, criaram um museu do amanhã, que é um museu bonito e por aí vai. E o Rio de Janeiro tendo muitas obras, tá, por causa da Olimpíada. Claro que depois das Olimpíadas várias obras no Parque Olímpico foram abandonadas, né? Como o velódromo e por aí vai. Fora isso, a Olimpíada foi um sucesso, né? Um sucesso de organização, recordes batidos, vitórias, aí o Bolt encerrando a carreira aqui no Brasil, encerrando a carreira em Olimpíadas aqui no Brasil, ganhou seu terceiro ouro olímpico. O Phelps também encerrando a carreira também aqui no Brasil. E por aí vai, né? Grandes nomes surgindo no Brasil. O Brasil ganhando mais uma medalha do vôlei masculino, né? O tricampeonato. Infelizmente decepcionou. Não foi bem, não gosto de decepção não. Não foi bem no masculino, no feminino. No futebol, o Brasil ganhou a primeira medalha da história do futebol, né? A feminina conseguiu o quarto lugar, fez uma campanha boa, né? O masculino ganhou. Surgimento aí de atletas na vela, na canoagem, um escândalo de dois atletas americanos que inventaram que foram vítimas de crime, que saiu de uma festa, mas na verdade para poder enganar o pessoal lá do Comitê Olímpico Americano, inventaram que foram vítimas de crime. Ô terra! E fora um show aí na cerimônia de abertura, com direito à aparição de todas as baterias da escola de samba, um show de brasilidade, muito bom, gostei muito da Olimpíadas no Brasil. Tanta zoeira, ninguém viu. Olimpíadas no Brasil, tanta zoeira, ninguém viu. No futebol tivemos aí a Copa América Centenário acontecendo nos Estados Unidos, o Brasil fracassou, né? Ficou fora da primeira fase. A Argentina perdeu de novo para a seleção do Chile numa decisão. O Chile ganhou mais um título. Tivemos aí a Eurocopa. Pela primeira vez o Cristiano Ronaldo ganhando um título pela seleção de seu país, né? E liderando a seleção de Portugal, mesmo machucado em alguns jogos. O Portugal venceu a França numa Eurocopa, umas maiores Eurocopa de 24 seleções na França, né? Um torneio maravilhoso, né? Fora isso, esse é o fato de 2016. 2017 começou ruim, digamos aí, com fatos malditos, uma rebelião que na verdade foi planejado, uma rebelião que aconteceu no início do ano, que na verdade foi uma cortina de fumaça para o povo esquecer a política. Houve o acidente com o juiz, como chama o juiz? O ministro do FTF, o Teori Davassi, que morreu num acidente perto de Paraty, né? Até hoje não se sabe o motivo das causas, mas, né, sempre tem aquela história, né, ligando sempre a mesma coisa que aconteceu com o acidente do Eduardo Campos, né? Sempre aquela história, nem vou entrar em mérito da questão. Tivemos também um escândalo envolvendo o presidente na época, o Michel Temer, com a JBS, né? Lá do Joesi e dos irmãos Joesi, esqueci o nome, Josilei, Joesen Batista, esses irmãos que entraram num esquema, né, num escândalo, que tinha conversado com o presidente da República, o Michel Temer, e aquela história toda aí da JBS, todo o escândalo, né, nessas empresas aí que é a dona da marca Friboi, e aí mais crise política no Brasil, mais uma votação de impeachment de presidente, né? Votaram aí o impedimento de Michel Temer, que foi rejeitado, né? Não foi passado para frente, e além disso a economia deu sinal de melhoras aqui no Brasil, pelo fato aí que o governo do Michel Temer mudou a equipe econômica, né? O Henrique Meirelles, né, que iria ser presidente da República, foi o ministro, né? Então deu uma arrumadinha aí na economia do Brasil, deixou uma economia, claro, não em frangalhos como estava na economia da Dilma, mas uma economia mais homogênea, uma economia mais forte, né? Tivemos também
definições aí e rumores no campo político, né? Já se especulava naquela época a eleição da a eleição do Bolsonaro, né? Tentando procurar partido para ele poder se candidatar, e também tivemos aí mais prisões na Lava Jato, né? Políticos como o Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro, o Michel do Cabral, o Pezão sendo preso também, e muita gente sendo presa, né? Muitos políticos grandes sendo presos, e uma lista do Janot, né? Foi surgida em 2017 a lista do Janot, que colocou praticamente uma boa parte da classe política brasileira nessa lista, né? De políticos que estavam, que receberam algum dinheiro da Odebrecht e de outras construtoras também, que fez parte do esquema da Lava Jato. E foi um ano também do lançamento do filme da Polícia Federal, Ali é para Todos, né, que mostra realmente o que realmente aconteceu, né, na questão aí da Lava Jato. É um filme que o pessoal diz que é um filme de bandeira política de direita, porque mete o pau no Lula, mas eu não vi nada que possa dizer que isso é de ser de direita. Eu vi que eles retrataram fatos. Eu sei que no Lula, tudo bem, colocaram o ator Ari Fontoura como Lula, só que mostrou um fato. O Lula foi colocado naquele negócio, aquele depoimento, né? Coerção coercitiva, aquela coisa arada toda, né? Fora isso, tivemos aí surgimento aí de regras contra a fake news, né? O espalhamento da fake news no Brasil muito grande, né? Outro fato que eu vou falar de 2016, mas eu falo de 2017 porque ela não aconteceu, foi uma regra que estava querendo colocar na época como chama o negócio lá? Da limitação da internet. O governo estava propondo uma regra que limitava o acesso à internet na banda larga, o mesmo esquema que acontece no celular, que é o quê? Que ao invés de você ter um plano ilimitado de internet do banda larga, você tem um plano de franquia. Então você contrata uma determinada franquia. Se você, por exemplo, mexer na internet, usar a internet por determinado tempo, você perde a franquia, você não usa mais, a internet é bloqueada de você, né? Isso criou maior revolta, transtorno de todos nós. Inclusive eu fiz vários vídeos, alguns youtubers também encamparam a campanha para o governo não fazer isso. A Anatel desenvolveu uma nota na verdade, essas regras, na verdade, essas propostas, na verdade, as propostas eram das operadoras que estavam fazendo lobby com o governo. Na época, o governo, estou falando de 2016, ainda no governo Dilma, tá? Já estavam praticamente, a Anatel absolveu a ideia das operadoras e quase ia botar isso em prática, né? A Anatel não, o Ministério. E a Anatel foi contra, na verdade, o Ministério foi a favor, a Anatel foi contra. A Anatel soltou uma nota proibindo a limitação da internet. Então esse assunto de limitação da internet meio que morreu em 2017, começou em 2016, continuou em 2017, e tudo isso aconteceu numa época de uma crise política que surgiu, né, as manifestações populares através de movimentos pela internet, né? Então o governo da Dilma queria vingar, né, o fim desse governo, tentando acabar com a internet, fazendo uma regra arbitrária, que isso não, graças a Deus, isso não aconteceu, né? Se eu estou aqui dizendo o vídeo para vocês, graças a essa regra aqui não foi para frente, né? Bom, agora vamos falar de 2018, isso mesmo, de 2018, o ano mais esperado no campo político, né, porque foi o ano das eleições, né, das eleições. Tivemos com certeza aí a Copa do Mundo. Vamos falar aí da Copa do Mundo da Rússia, né, que aconteceu né, na Rússia. O Brasil infelizmente foi eliminado pela fortíssima Bélgica, uma seleção brasileira que mostrou até uma reação, né, uma seleção muito boa, que mostrou muito corpo em relação à seleção de 2010, né? Uma seleção um pouco mais tecnicamente forte, uma seleção, só que infelizmente não passou pela Bélgica, né?
e parou pelo caminho, né? Tivemos aí o surgimento da França com MAP e Companhia Limitada, a Argentina sucumbindo de novo, sendo eliminado pela própria França nas quartas de final. Tivemos também a Copa do Mundo, alguns casos, inclusive a musiquinha do Brasil, né? O grito de guerra do Brasil, Brasil, olê, olê, olá, ou seja, fazendo um novo cântico de torcida do Brasil, que deu muito certo, o Canarinho Pistola, esses personagens esta Copa do Mundo, esta campo, que fazem as Copas do Mundo ficarem muito legais de se acompanhar. Tivemos também, né, no mesmo ano, o crescimento de redes sociais como o Instagram, né? O Instagram tomando uma força muito grande, né? O Instagram fazendo criar criar a figura do digital influencer, né? Que é aquelas pessoas que são pagas por empresas, tanto de comida, de roupa, por aí vai, para se vestir, para poder aí fazer as propagandas e meio que influenciar as pessoas a vestir, a ter esse comportamento, né, igual a deles, né? E isso deu muito certo porque foram criados vários digitais influencers, ganharam muito dinheiro com isso, né? Criaram a nova via, né, da questão aí da internet. Com isso, também tivemos o crescimento do YouTube também, né? Digamos, o youtuber começando a ser mais artista, o youtuber começando a ser mais estrela, né? O surgimento aí de figuras como Anderson Nunes, Felipe Neto, eu já falei lá atrás, né? Do vídeo em 2010. Outros grandes youtubers, né? Com isso, houve também uma constatação sobre a diminuição de patrocínios da televisão em detrimento à internet. Então, os patrocinadores e anunciantes, ao invés de anunciarem os seus produtos na televisão, Globo, Bandeirantes, SBT, eles se migraram todos para anunciar na internet, criando boom, né, da propaganda na internet e criando crises nas emissoras de televisão, né? Fora isso, vamos falar também sobre as eleições, né? Tivemos aí uma das eleições mais esperadas da história desse país, como dizia um certo presidente. Antes disso, houve a prisão do Lula, né? O Lula foi preso, condenado e preso em abril, né? O Lula, que foi solto recentemente. Tivemos aí a vitória do Bolsonaro numa eleição que tivemos, a primeira eleição desde 1994 que tivemos uns 10 candidatos de nível para ser presidente. Então tivemos uma eleição muito gostosa, muito, digamos, pulverizada, muito boa de acompanhar. Tanto é que o meu candidato que eu votei no primeiro turno, o Henrique Meirelles, não era dos populares, né? E aí tivemos o segundo turno, o Lula não pôde ser candidato, o Haddad virou o candidato do PT, né, fez até um barulho com o Bolsonaro, mas não conseguiu resistir à onda bolsonarista que estava tomando conta do Brasil, né, devido à crise política, esse cambalacho, o Brasil acabou acabando elegendo o Jair Messias Bolsonaro como seu presidente da República, né? Eu não estou lembrando dos fatos, cara. 2018 aconteceu tanta coisa, cara. Tanta coisa que eu não estou me lembrando, cara. Agora vamos para 2019. 2019 começou com uma música chiclete, uma música que não sai da nossa cabeça. Que é aquela música Jennifer, encontrei ela no Tinder. Elas fazem umas paradas que você não faz com você, alguma coisa assim. Esse hit, essa música do Gabriel Diniz explodiu nas paradas de sucesso, como diz antigamente, né? Hoje em dia esse termo parada de sucesso e vendas de disco modificadas para visualizações no Spotify, né? No Disney, fala o Spotify, tem outro, eu não lembro o nome. E aí foi mais ouvido no Spotify. Eu mesmo ouvi muito, meu nome dela é Jennifer. Infelizmente, Gabriel Diniz sofreu um acidente dia 27 de maio, lá como chama lá? No Sergipe. Ele estava vindo da Bahia, ia para Paraíba, sofreu um acidente, infelizmente faleceu. Mas lembrando aí outros artistas que surgiram, fizeram o seu sucesso, infelizmente faleceram muito cedo, né? Entre eles aquele
cantor da música La Bamba, né, dos anos 50, o Rich Valley, que ele fez a música e morreu de um acidente aéreo tempos depois. Mamonas Assassinas, que foi um fenômeno em 95, faleceu em 96, e o Gabriel Diniz infelizmente segue a essa toada, infelizmente falecido, deixa saudades, com a maior música do ano, que é o nome dela é Jennifer, né? Não pode surgir outro hit, mas o nome dela é Jennifer, é melhor do ano, tá? Pena que o canal Brasil que deu certo lá do Ciro não colocou essa música como a melhor do ano. Ele fez uma injustiça de nível 10. Fora que tivemos outros falecimentos de famosos, o Gugu Liberato infelizmente faleceu, né, nos deixou, o Gugu Liberato, cantores como o Alberto Leal, que é amigo do Gugu, aparecia direto nos programas do Gugu, o Alberto Leal, português, que inclusive chegou a compor hino da Portuguesas, e por aí vai, né? Tivemos aí várias personalidades nos deixando nesse ano. Claro que o Gugu era o maior, porque aparecia sempre direto na televisão, mas várias pessoas aí faleceram, né, nesse ano. Igual 2014 também, que teve muito falecimento de pessoas históricas, né? Fora isso, tivemos o governo Bolsonaro, dos tancos e balancos, a sessão do Flamengo, né? Eu não vou falar muito de 2019, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre 2019, né? Bom, pessoal, esses foram os principais fatos da década, na minha opinião, tá? Eu fiz esse vídeo de cachola, tá? Porque eu procurei na internet se tinha algum compilado de retrospectiva de década. Eu não achei na internet em nenhum portal, né? Então eu acabei fazendo isso na raça, dividi em duas partes. Espero que vocês tenham gostado e fui.